Estamos falando sobre a fase de manha das crianças. Conosco hoje a psicodramatista, a psicoterapeuta de família Miriam Barros. Lembrando que estamos ao vivo pela Jovem Pan Online. Você pode participar do programa pelas redes sociais. No Facebook, a nossa página Jovem Pan Online. Só deixar por lá uma pergunta, um comentário. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem por e-mail. Nosso e-mail é espaço@jovempan.com.br. Você que tem uma experiência aí de consultório, inclusive cuida de família, já viu muitas mães chegando desesperadas, olha, me ajuda que eu não sei lidar com isso. Casais com problemas, inclusive, entre si, por causa de situações assim, de birra, de manha, de não saber lidar com um filho de 2, 3 anos? Já vi, sim, acontece bastante. Inclusive, acontece muito de o casal chegar e um dos lados falar uma coisa, o outro falar outra e se posicionar de forma diferente, né? Assim, um contando que o filho é arteiro, que aprontou, que fez isso, que não aguenta mais, e o outro, assim, minimizando um pouco a situação, falando, não, mas não é bem assim, ele não fez isso. Então, aí você percebe, assim, que o casal também está tendo... o que também prejudica um pouco a criança quando o casal não concorda muito na colocação dos limites. Isso que eu ia te perguntar. O pai e mãe tem que falar a mesma língua? Tem que falar a mesma língua, tem que concordar, não tem jeito. Porque se um fala uma coisa, um fala pode, né? Um fala pode comer doce, sei lá, o pai traz um chocolatinho antes do jantar e dá para a filha comer. E a mãe já proibiu, quer dizer, como é que fica a criança nessa história? É claro que ela vai preferir o chocolatinho e provavelmente vai comer escondido da mãe. Mas aí ela começa a criar aí um caminho, né? A gente percebe que a criança começa a entrar no meio dos dois, da relação dos pais, e os pais, ao mesmo tempo, também estão deixando brecha para isso, à medida que não concordam, né? Então, assim, os dois precisam sentar, conversar e ver o que a gente deixa, o que não, o que é fundamental, o que não é, né? Porque para cada família as regras são diferentes também, né? Numa família pode, na outra não pode. Então, os pais precisam estar de acordo, mas pai e mãe tem que concordar. Tem que falar mesmo ali, tem que fazer reunião esporádica para decidir como é que a gente vai agir. Mais ou menos, ou pelo menos combinar um pouquinho na cozinha ou no quarto. Olha, diante disso, vem aqui, vamos conversar. E se um dos dois der uma escorregada, depois conversar e tentar mostrar para o filho que os dois estão juntos. Porque se a criança percebe que tem uma diferença ali, ela vai entrar. A criança é muito espertinha nisso. Quando a criança de 2, 3 anos ganha um irmãozinho, a tendência é regredir? Acontece bastante, a tendência é regredir, sim. Acontece muito isso com as crianças, porque a chegada de um novo irmãozinho desperta uma porção de emoções, né? Ao mesmo tempo que a família toda está tentando mostrar para a criança que é uma coisa boa, né? Que ela vai ganhar um presente, vai ganhar um irmãozinho e a criança sente como se ela estivesse perdendo, né? Um espaço. Um espaço, perdendo um lugar, né? Por mais que a família trabalhe, né? Eu acho que a família tem que trabalhar e conversar e ajudar essa criança a viver esse momento. Mas a criança sente perdendo. E aí, na cabecinha dela, o que acontece com algumas, não com todas, mas é que elas entendem que, assim, ser bebê é mais vantajoso, né? Se eu for bebê, eu ganho mais atenção, a mamãe fica mais comigo, né? Todo mundo vem falar comigo, enfim, vem um presentinho toda hora, sei lá. Na cabeça da criança, muitas vezes funciona assim. E aí a tendência é ela realmente ir regredindo e fazer coisas de nenezinho, né? Voltar a fazer xixi na cama. É isso que eu falo, tem criança que volta a fazer xixi na cama, inclusive, né? Sim, que é a mamadeira, de repente você já parou de tomar, quer de novo a mamadeira ou a chupeta. Então, assim, isso acontece, sim. E aí, como é que os pais devem lidar? E não é nada de fora do comum, né? Não é nada anormal. É natural, tá dentro do normal. Agora, os pais têm que saber ir acolhendo essa criança. E acho que também impor e falar, não permite nunca uma mamadeira, eu acho que tem que ir conversando, falar, olha, né, a mamadeira é o bebezinho que usa, porque ele ainda não sabe mastigar, e conversando. Mas se você quiser tomar um pouquinho só para ver, acho que tem que ter uma paciência, um jogo de cintura para lidar com a criança, né? E não ser rígido demais e falar, não, isso é do bebê, não sei o quê, isso você não encosta, isso não é seu. Acho que os pais têm que ter jeito aí de perceber que essa criança, o que ela está pedindo é atenção, né? Ela está pedindo acolhimento, atenção, colinho de novo, que é disso que ela está sentindo falta, né? Então os pais têm que se desdobrar aí para dar conta disso. De 2. De 2. Você acha que nós temos mais dificuldades hoje de criar os nossos filhos do que os nossos pais tinham?
do que as pessoas faziam antigamente com as crianças. Qual é o grande diferencial? Eu acho que tem algumas dificuldades, né? Primeiro, pela própria questão de hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham fora, né? Quase todas trabalham. Então, elas têm dupla jornada, tripla até. Então, ter que dar conta do trabalho, de ser uma profissional bem-sucedida, ter que dar conta da criança, de toda a carga que ela traz sobre ela, né? De responsabilidade como mãe, de tudo que ela carrega, que ela recebeu, que a mãe tem que fazer. Então, assim, para a mulher é muito complicado, né, dar conta de todas essas coisas, né? E o homem, de certa forma, também está mudando de lugar aí, né? Está muito mais presente, está tendo que estar muito mais presente, mais participativo da vida do filho. Então, são mudanças até certo ponto positivas, mas que são mais trabalhosas, né? Porque tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser dividido, né? O homem tem que participar, tem que colaborar. Então, assim, né? Tem que ter um entrosamento maior entre os dois, né? E outra dificuldade também que hoje em dia a gente vê, porque na época dos nossos pais, era assim, sim, não, não, e não tem que explicar por quê, né? Era um pouco mais autoritária, né, a educação. De certa forma, mais fácil, né? Então, hoje, essa educação mais democrática que a gente tem, né, que a gente pratica, é mais difícil, né? Porque, assim, você tem que explicar o porquê, você sentar para conversar, não é o não pelo não, né? Mas, assim, você ouve o que a criança traz também, você ouve a vontade dela. Antigamente não se ouvia, a criança não tinha vontade, né? A criança não tinha voz, agora a criança tem voz. Agora a criança tem voz, o que é ótimo, excelente que a criança tenha voz. Mas é mais difícil, né? Então os pais acho que ficam um pouco perdidos nisso, né? Entre assim, o dizer não, colocar limites e ser um pai democrático. Então alguns vão para a democracia exagerada, né? De a criança tem voz para tudo, a criança decide o restaurante que vai, a criança decide, enfim, a viagem que vai fazer, né? Então tem os extremos aí, né? E aqueles que falam, meu Deus, para eu não me perder aqui, então eu vou tentar ser como, vou mandar e ele vai ter que obedecer e não vai poder falar nada, né? É muito comum a gente perceber os pais falando assim, nossa, na minha época meu pai só olhava para mim e eu já parava. Isso. Não precisava nem dialogar. Não precisava nem dialogar. Quer dizer, era uma educação autoritária. Autoritária. Né? Diferente do que a gente pratica, do que nós que somos filhos daquela geração praticamos, porque a gente viu que pra gente não foi, algumas coisas não foram boas, né? Machucaram, não foram legais. Então a gente está reavaliando, acho que a gente está nesse processo, né? A maioria dos pais de encontrar aí um caminho para educar melhor os filhos, né? Agora, tem criança que se comporta de uma forma em casa, na família, e de outra forma completamente diferente na escola. É importante esse diálogo entre família e escola? Até para direcionar algumas questões aí? É fundamental que os pais saibam como que a criança se comporta na escola, se ela está participativa, se ela não está, se está quietinha demais, né? Se está brigando, se não está. Então, assim, o pai realmente está presente na escola, está conversando com o coordenador, professores, participando de reuniões. É fundamental, né? Até porque, às vezes, está acontecendo alguma coisa na escola que em casa passou desapercebido pelos pais. Como a criança passa muito tempo na escola, e hoje em dia mais até também, porque muitas escolas são período integral. Integral, né? Justamente. Então a criança fica o dia inteiro na escola. Então, mais ainda, os pais têm que estar por dentro do que está acontecendo. Agora, é importante uma escola que abra espaço para isso, né? Condições para que esse diálogo aconteça. Não são todas, não infelizmente. São todas. Que a gente tem problemas ainda nesse sentido, tem, né? Tem problemas, porque tem escolas que são um pouco mais fechadas, um pouco mais... Não que as tradicionais sejam fechadas, né? Não é isso, não são todas, mas existem escolas que fecham um pouco mais e não permitem tanto a chegada dos pais e a abertura, né? Embora eu acho que a maioria hoje em dia, eu acho até que está aberta, assim. Pelo menos assim, do contato que eu tenho, a experiência com as escolas dos pacientes que eu atendo, enfim... foram abertas a uma conversa e também a uma conversa com os pais, né? Mas os pais precisam cobrar, se perceberem que a escola está fechada e não está conversando, não está falando, os pais precisam ir lá e cobrar.
Nós estamos recebendo hoje aqui a Miriam Barros, que é psicodramatista e psicoterapeuta de família. Estamos ao vivo pela Jovem Pan Online. Queremos a sua participação também pelas redes sociais ou pelo e-mail do Espaço Online, espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco nós voltamos. Até já.